dia! Bom dia para você que está em casa acompanhando a nossa programação. Bom dia para você que começou essa semana, essa segunda-feira assim animado. Ou até mesmo para você que está ainda meio tristinho ali, devagar, cansado. Ou, claro, né, para você que ainda está em êxtase aí, que aproveitou muito mesmo esse domingão, Dia dos Pais, né? Esse domingo foi especial aqui na programação da IPP, as pregações, palavras tão ali firmes, né? Foi muito acalentador, assim, da gente lembrar muito, né, do nosso Pai, do nosso Deus, que é o nosso Pai, gente. Isso é muito bom. Então, muito bom dia para você que está aí, que está chegando agora, ou que já está aqui desde cedinho, acabou de ter uma devocional com o nosso querido Samuel Lopes aqui, nosso licenciado Samuel Lopes. Então, seja muito bem-vindo. Fica aí, não sai não, continua aqui comigo. Nós vamos ter 1h15 aí de muito bate-papo, de vídeo, de conteúdo bom para você. E começamos com a nossa frase de hoje, então, vamos lá. Ó. Estude a palavra, para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Essa frase é de Charles Spurgeon. Então fica aí para a gente meditar nela e entender a importância da nossa devocional, da nossa leitura diária da palavra de Deus, ou até mesmo, né, de estudos, ensinos que venham ali aprimorar o nosso conhecimento. Então, muito bem, a gente começa agora o nosso Tudo Mais agora nesta segunda-feira aqui na IPP TV. E eu começo falando do nosso destaque de hoje, de Tudo nas Redes, o que veio chamando a atenção aí na internet. E hoje tá fofinho porque a explicação, né, do que nós vamos mostrar, ela tem um significado muito bom. Então, chega de falar muito, chega de enrolar, né? Vamos assistir o Tudo nas Redes. Eu vou narrando aqui para vocês o que quero contar com essa história que eu vou apresentar para vocês.
muito bom. Eu não sei se você conseguiu acompanhar ali a legenda, mas, gente, a história é o seguinte. Esse irmão mais velho, ele tenta criar esse vínculo com o irmão mais novo. É uma forma que ele encontrou de criar esse afeto, de criar uma lembrança muito boa entre os dois. Ele aguarda o irmão todos os dias da chegada da escola, sempre fantasiado de alguma coisa. Haja imaginação, haja fantasia, né? Porque todos os dias ali esperando. Mas por que ele resolveu fazer isso nesse um ano? Ele resolveu fazer isso porque no ano seguinte ele entrará na faculdade e será em outra cidade. Então eles vão manter essa distância. Então ele quis aproveitar ao máximo se divertindo com o irmão caçula neste último ano ali. Essa é uma forma que ele encontrou de ter um vínculo maior, né? De trazer, criar momentos especiais um com o outro. E aí o que eu achei interessante nessa história é que, assim, a gente pode criar vínculos, criar momentos especiais com os nossos irmãos, com nossos cônjuges, né? Com os nossos amigos, sempre de alguma forma criativa, gostosa, que também possa estimular isso, trazer essa lembrança gostosa, esse cuidado do outro, né, um com o outro, seja com bilhetinhas, com cartinhas, com posts, não sei, a gente pode usar nossa criatividade aí, ó, infinita, para a gente também criar boas memórias com aquelas pessoas que a gente gosta tanto, né? E claro, desse jeito a gente está animando, a gente está trazendo esse sorriso no rosto um do outro, gente. Muito legal, né? E a gente então continua aqui, eu trago um sorriso para você também, ó. Porque quando a gente tem um parceiro que a gente pode confiar, a gente só sorri, né? A gente só tem que ficar feliz mesmo, porque é muito legal quando a gente encontra uma empresa ali, encontra uma pessoa que pode vir te auxiliar também num momento muito importante aí da sua vida, que seja na hora de você, que está querendo mudar a sua casa, renovar os móveis, dar cara nova. Então, se você está buscando isso, você está nessa fase de buscar móveis planejados para sua casa, você quer mudar algumas coisas ali, mas você acha assim, esse espaço aqui tem que ser sob medida. Tem, não dá, não tem nada pronto, eu já fui em tantas lojas, não tem nada do que eu imagino para pôr aqui. Então, é Finger Morumbi, gente. Eles são esses parceiros ponta firme ali, que você pode entrar em contato e juntinhos vocês vão desenhar um projeto juntos para ter na sua casa aquele móvel assim, ó, que você fala, era disso que eu precisava? Nessa altura, nesse tamanho, nessa profundidade. Então você já sabe, hein? Quando estiver pensando em remodelar a sua casa, em mudar o ambiente, já pode contar com Finger Morumbi. Quer conhecer? Se liga aí nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha só, gente, já sabe, né? Curtiu? Ó, os dados aqui na tela, hein? Site fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi e telefone 11, deixa eu dar uma colinha aqui na tela, ó, 99018-7891, viu? Só mandar um WhatsApp para eles, que eles com certeza vão te responder na hora. E ó, quem sabe é hoje que vai aquele projeto estava parado ali, já vai sair do papel, porque você já sabe onde entrar em contato, com quem vai te ajudar. Finger Morumbi é a sua melhor opção em móveis planejados. E a gente continua. Você estava com saudade de um dos nossos quadros? Sabe qual que eu estou falando? São tantos, né? Eu estou falando daquele das gírias, que a Luísa Carniel vem aqui, e ela sempre traz uma palavra nova, uma gíria nova, para ver se eu estou ligada
no que está rolando por aí, nas conversas, a forma de falar. E claro, não é só eu sozinha, não, você também. Então hoje nós vamos acompanhar qual é a gíria de hoje, hein? Se liga aí com Luísa Carniel, tudo nas gírias. Oiê, eu sou a Luísa Carniel. Bom, flopar nada mais é do que eu, e hoje a gente vai ficar por dentro das gírias. Bom, a palavra que eu trouxe hoje é flopar. Você sabe o que significa essa palavra? Ó, Tainá, vou te dar um tempinho, eu quero que você e quem tá em casa nos assistindo descubra. O que significa essa palavra? Flopar? Deixa eu ver, Luísa. Flopar, gente. Nossa, eu não faço ideia o que é flopar. Peraí, dá um minutinho a mais aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Alguém sabe o que é flopar? Flopar é... Nossa, flopar seria entregar? É um spoiler? Não. Flopar é... Não sei, gente, não sei. Não faço ideia o que significa a palavra flopar. Vamos lá ver o significado com Luísa Carniel? Bom, flopar nada mais é do que fracassar. Então, quando, por exemplo, você posta uma foto e não tem nenhuma curtida, sua foto flopou. Mas pode ser usado também não só na vida digital, como na vida normal. Então, nossa, ele fez uma coisa, ninguém deu muita bola, também flopou. E aí, Tainá, você acertou? E quem tá em casa, você sabia já o significado? Bom, por hoje é só, até a próxima gíria. Tchau, tchau! A gente estou por fora mesmo, não fazia ideia, mas eu acho que eu falei falhar, né? Ou não? Não sei se eu falei alguma coisa parecida. Mas olha só, então flopar é quando algo não dá muito certo. Uma foto não tem muitas curtidas, ou quando algo que a gente planeja também não sai como combinado. Será que é isso? Vocês entenderam isso também? Deixa eu ver aqui, ó. Alguém comentou algo aqui no nosso chat? Ainda não, né? Ah, então tá bom. Fique ligadinho, vamos participar. E aqui a gente aprende umas palavras novas. Então, quando você ouviu a palavra flopar, você já não vai ficar tão assim com aquela cara de estranheza que eu fiz, né? Levei uns sustinhos, né? E a câmera acaba revelando tudo, não esconde nada. E a gente continua. Então agora eu espero a sua participação. Eu tô vendo aqui o chat, eu já vou até ler esses comentários, mas estão tímidos ainda, né? Os dedinhos estão geladinhos. E olha que hoje está mais quente, hein? Vamos digitar aí, gente. Porque nós temos o nosso Perguntados de hoje. E a pergunta de hoje é essa, que vai aparecer na sua telinha. Quem viveu, segundo a Bíblia, 969 anos? Hein? Opção A, Noé. Opção B, Matusalém. Ou opção C, Benjamim. Tá legal essa, hein? Quem viveu, segundo a Bíblia, 969 anos? Olha eu aqui errando. 969 anos. Opção A, Noé. Opção B, Matusalém. Ou opção C, Benjamim. Qual dessas opções está correta? Ó, eu sei que você está segurando aí para responder, mas calma que nós não vamos falar agora. Então dá tempo de você participar, dá tempo de você pensar, dá tempo de você buscar o versículo e participar aqui do nosso chat deixando a sua resposta. Ainda hoje, gente, nós vamos falar sobre... Você sabe que dia é hoje? O dia do solteiro. É, isso mesmo. E quem vai conversar com a gente para falar desse tema tão especial é o nosso reverendo Tiago Henrique. Então, se esse tema te interessa, se esse tema é um tema que você está a fim de ouvir, de participar, fique ligadinho, porque logo mais nós vamos ter um bate-papo sobre o dia do solteiro. E nós vamos para um rápido intervalo agora, mas não saia daí não, hein? Continue ligadinho aqui, porque o intervalo é rápido. O PH é um ministério de homens, ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, o PH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal, dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos na UPH
são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não. O PH é alegria, o PH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação do PH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e, através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da UPH. Meu nome é Mirela Zaccanini, sou a criadora do espetáculo musical de Gênesis Apocalipse. Sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, em parceria com a IPP-TV, a Editora Ezion e o Estúdio da Bela Vista, estamos fundando a Academia Cristã de Artes. Vamos propagar o Evangelho de Cristo através do teatro, do cinema, da televisão, da música e muitas outras formas. A arte foi criada por Deus e, através dessa ferramenta tão rica e bela, o nome do nosso Senhor deve ser glorificado. Se o seu chamado está na arte, o seu lugar é aqui. Entre no nosso site mzaca.com.br. As turmas já estão abertas para o curso preparatório de atuação. As aulas começam 1º de setembro e em dezembro teremos as audições. Membros de todas as igrejas têm desconto especial e, se trouxer um amigo não crente, o desconto dobra. Venha fazer parte deste grande espetáculo. Vamos juntos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Não limite o nosso Deus. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades preparadas para você. De segunda a sexta, a partir das 10h15 da manhã, Tainá Félix te espera para dividir experiências, histórias de vida e compartilhar emoções. Vamos te deixar informado, receber convidados especiais e ficar de olho em tudo que está bombando na internet. As suas manhãs com muito entretenimento, culinária, bem-estar e tudo mais. IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo, às terças, 8h30 da manhã e aos domingos, às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bem, estamos de volta. E sabe o que eu estava aqui lendo? As nossas mensagens de hoje. O Elson está aqui, a Delva Santos, bom dia, Tainá, e toda a equipe do Tudo Mais. A Cleude Rocha, bom dia, Tainá, que o Senhor nos dê uma semana de bênção, amém. Cleude, vamos colocar isso como nossa oração, né, para todos que estão aqui participando. A Cidinha Pinheiros, bom dia, fica boa dica da palavra. Aí aqui, ó, já tem muita gente respondendo já a nossa pergunta de hoje. Aí aqui a Delva, né, muito boa essa iniciativa da IPP, com filmes agora. Ah, tá falando dos merchans, né, as novidades que vem por aí. Gente, você vê que legal, quanta coisa boa tá para acontecer aqui no nosso canal. E a Alessandra Fonseca, programa do pastor Tiago com a esposa é sempre muito bacana, edifica muito quem não é casado, muito legal. E a Delva, bom dia, irmãos, graça e paz, diretamente de Uruará, no Pará. E o Vilmar, bom dia a todos, que seja uma semana leve e abençoada pelo nosso Senhor. Alessandra,
Você curtiu o Pastor Thiago, o programa que eles apresentam, ele e a Luana? Então, fica ligadinho, porque hoje ele vai participar aqui também do Tudo Mais, falando sobre o Dia do Solteiro, que é hoje, gente, dia 15. Então, fica acompanhando, fica ligadinho, que já ele vai vir aqui e vai trazer muita palavra aí para falar aos nossos corações. E a gente continua aqui com a nossa programação. Nós sabemos que cada pessoa tem um estilo diferente, um estilo pessoal. Uns são mais clássicos, outro minimalista, outro uma coisa mais nórdica, mas cada um tem o seu estilo. E sabe o que é legal de tudo isso? Quando você tem uma empresa, você tem um parceiro, você tem alguém que possa te entender e caminhar com você. A Quali Vinil, ela presta essa assessoria para você que quer mudar o seu ambiente, quer mudar a cor da sua casa. Eles juntos vão descobrir qual é a sua paleta de cores. Isso não é legal? Isso é muito legal. Porque às vezes você tem um gosto, às vezes você sabe do que você gosta, mas às vezes a gente tem dificuldade de encontrar aquilo pronto do nosso jeitinho. Então a Quali Vinil, junto com você, vocês vão juntos personalizar a sua cor, a cor que você quer para o seu ambiente, para ele ficar do jeitinho que você gosta, combinando com o seu estilo. É tão legal quando a gente chega na casa de alguém ou quando a gente está em casa e a gente olha para o ambiente, a gente se encontra e fala, nossa, que bacana, é minha cara aqui, né? Então, a Quali Vinil vai te ajudar a deixar esse ambiente, do seu jeitinho. Já sabe, né? Na hora de mudar, de remodelar, de criar, de ter novas ideias, pode contar com eles. Quali Vinil. Contato na telinha, Temos o site qualivinil.com.br. Acesse agora mesmo, entre em contato com eles, que eles vão com certeza te auxiliar, te ajudar e vocês vão fazer boas coisas juntos, vão ter bons momentos juntos. Isso é muito bom. E a gente continua. Eu vi aqui no chat uma pergunta. O João, o Pedro, ele perguntou, fala família IPP, bom dia para nós. Um grande abraço aí a toda a galera da Mocidade. Quando vai passar os vídeos dos testemunhos sobre conversão? Vocês sabem que nós temos esse quadro, que é o quadro dos testemunhos. João, hoje nós vamos passar e vai ser agora. Nós temos mais um testemunho para compartilhar com vocês, mas esse testemunho é da nossa querida irmã Gisele e o seu esposo Fernando. Eles contam um momento muito marcante de Deus na vida deles. Não foi nem na conversão, não, mas foi dentro de um agir, foi mesmo um milagre que Deus operou. Vamos acompanhar? Então, eu sou a Gisele, sou casada com o Fernando, nós somos casados há 22 anos, vai fazer semana que vem. E nós temos 2 filhos, o Yuri e o Vinícius, né? O Yuri está com 17 e o Vinícius está com 13. A nossa história foi com o Yuri, né? Desde que ele nasceu, ele já nasceu, veio ao mundo com essa intensidade, né? A gente teve algum problema na hora do parto e aí foi uma intervenção assim milagrosa de Deus para que ele nascesse e ficasse bem. E aí depois desse ponto parece que Deus já estava avisando pra gente que a gente ia ter alguma experiência com esse filho, né? E o tempo foi passando, eu lembro de uma época que eu fiquei preocupada que ele não estava crescendo tanto, ele não estava perdendo roupa, como a maioria dos amigos perdia. Eu falava, olha, essa roupa durou tão pouco tempo. E o Yuri, apesar do meu marido ser alto, né, ele, assim, a gente começou a ficar pensando, puxa vida, ele tem essa roupa há tanto tempo e não perdeu ainda. E o ponto que a gente começou a pensar, na verdade, foram 2. A professora dele de escola falava assim para mim, nossa, esse menino, ele é muito sério, esse menino tá sempre com uma cara assim, ele não parece uma criança, ele parece um menino adulto, ele tá sempre sério. E aí aquilo ficou, né, eu fiquei intrigada e depois numa foto de uma premiação da escola, que a gente foi com a família e os nossos filhos, o Yuri foi receber um prêmio e os outros amigos também, e aí aquela foto foram os pais com os filhos na frente, e o Fernando era o pai mais alto de todos, mas o Yuri, ele estava muito pequenininho perto das outras crianças. Aí aquela foto me chocou, porque eu falei, puxa, tem alguma coisa errada, porque o Yuri devia ser um dos mais altos, já que o pai dele é o mais alto.
E aí eu fui falar com a pediatra dele, que eu estava preocupada com essa questão de crescimento e que ele poderia ter alguma coisa em tireoide, porque eu achava ele meio devagar, meio... e aí com aquela cara meio emburrada e tal. Eu falei, então, deve ter, será que não tem alguma coisa? E a pediatra, né, que já conhecia ele há bastante tempo, ela falou, então vamos fazer, né, uma série de exames para investigar essa questão da tireoide, do crescimento dele e tal. E aí ela pediu uma série de exames, eu lembro que era no final de 2014, e a gente estava conhecendo a IPP. E a gente estava, né, namorando a igreja ainda, né? E aí, nesse tempo, a gente fez essa série de exames, né? Ela foi pedir uma investigação dos hormônios dele, hormônio de crescimento, hormônio de tireoide, outros mais. E nesse tempo, né, a gente tirou férias e saiu o resultado do exame e deu uma alteração hormonal. E a médica, ela ficou meio preocupada e eu lembro que ela falou no final do ano, ela assim, olha, pode ser que ele tenha um tumorzinho na hipófise. Aí eu falei, puxa vida, tumorzinho. Enfim, aí eu entreguei para o Senhor, falei, não, nós estamos saindo de férias, nós vamos sair de férias, quando a gente voltar no início de 2015, a gente vai investigar melhor essa questão. E aí no começo de 2015, né, eu fui atrás de endócrino e tal, especializado em criança, para que a gente pudesse avaliar. Nós refizemos os exames, e porque o médico que foi o primeiro a assumir o caso dele, achou que era um erro de laboratório. Ele falou, não, esse menino não tem nada, né, um menino saudável e tal, e deve ser o laboratório que está errado. E a gente refez, né, os exames em outro laboratório e os resultados foram os mesmos. E aí ele falou assim, olha, eu ainda acho que está errado, mas por via das dúvidas, eu vou pedir que você faça, né, um raio-x do crânio, porque 1 a cada 2 milhões, pode ser que aconteça alguma coisa, mas é muito raro que aconteça alguma coisa. E aí a gente fez o exame e tal, quando pegou o resultado, né, eu lembro bem desse dia, que saiu o resultado, né, que tinha um tumor, né, uma imagem sugestiva de tumor que deveria ser confirmada através de ressonância. E aí o mundo da gente desaba, né? Porque fala, o seu filho, que aparentemente não tem nada, de repente tumor no cérebro, né? Se fosse na perna, no pé, mas no cérebro, né? Uma coisa complicada. E aí nesse dia eu lembro, né, bem do dia que o chão abriu assim, eu falei, puxa, e agora, Senhor, o que eu faço? E a gente perde um pouco a reação, né? E aí eu tenho uma grande amiga de infância, que ela é neurologista. E aí eu mandei o resultado por WhatsApp para ela. E foi uma época difícil, ela tinha acabado de perder o pai, eu tinha acabado de falar com ela que eu ia deixar ela em paz para ela assumir esse período de luto e tal. E eu interrompi e falei, olha, você vai ter que me ajudar, porque eu não sei o que eu faço, eu mandei para ela. E ela me respondeu imediatamente e falou, olha, eu acho que realmente tem, né, o que está me parecendo por essa imagem é um tumor chamado crâniofaringioma, é um tumor no cérebro, e aí eu já quase infartei, né, mas enfim. E aí ela falou, não, você tem que confirmar com ressonância, mas é um tumor operável e ele é benigno. Aí na hora que ela falou benigno, né, falou, menos mal, né, é no cérebro, mas é benigno e é operável. E ela falou, você tem que operar. E nesse tempo, né, eu lembro que eu fiquei muito aflita e eu não podia nem olhar para o meu filho, né, que a gente olhava para ele e eu já, e a gente já ficava, puxa, né, o que aconteceu com meu filho, como é que vai ser? E aí eu comecei a ler um pouco, que eu sou da área de saúde, né, e comecei a pensar como que um tumor no cérebro, né, o que pode acontecer. Essa minha amiga e ela sempre foi um presente de Deus na minha vida. E ela falou, eu vou ajudar você e eu vou mostrar, né, eu vou procurar, não é a minha área, mas eu vou procurar quais especialistas são os melhores para operar esse tipo de tumor, porque ele está num lugar muito complicado, um lugar muito sensível e não é qualquer pessoa que pode operar esse tumor. Ela falou, eu vou atrás e você só vai operar, eu não deixo você operar com ninguém que não seja essas pessoas que eu tiver confiança de te indicar. E aí depois de muito tempo, né, muito tempo assim, né, para uma mãe esperando. Muito tempo, uma semana. Então, muitas horas de coisa, ela chegou em 2 nomes e ela falou, olha, esses 2 nomes são aí de São Paulo, que minha amiga é de Belo Horizonte. Ela falou, eles são aí de São Paulo e eles são os melhores nessa área no Brasil. E a gente já estava, né, a gente já tinha
entrado no EPP, né? Exatamente. E a igreja já estava orando também, né? Nesse período até assim, na escola eu não quis falar para muita gente, até na igreja a gente conversou com o pastor Erival e a gente pediu que ele não falasse muito, mas pedisse oração para a igreja, mas não dissesse os nossos nomes, porque a gente não queria ser reconhecida por aqueles pais daquele menino que está com um tumor no cérebro. E o meu filho, uma criança, ele tinha só 10 anos na época, eu não queria que as pessoas olhassem para ele como aquele menino que tem um problema na cabeça. E enfim, a minha amiga, ela foi atrás desses 2 nomes, ela me deu e ela falou, olha, são esses nomes e você procure que eles possam atender vocês. Só que esses 2 médicos são médicos muito, são os top na área, né? Os melhores, né, no nosso país. Então, nós 2 aqui, né, pessoas normais, né, que não têm acesso a esse tipo de pessoa tão conceituada, nós tentamos consulta com eles muito tempo e a resposta que a gente tinha era sempre que não tinha, né, agenda para atender a gente. E a gente ligava e isso a gente aflito, né? E eu lembro que foi numa quinta-feira, eu estava já aflita, tentando marcar essa consulta com esses médicos, e eu fui pegar meus filhos na escola, e aí eu me lembrei na hora, no carro assim, que um amigo, um pai de um amiguinho, era neurologista, pai de um amiguinho do Yuri. E eu perguntei para ele, falei assim, olha, ele não é neurologista, o pai do Henrique? Ele falou, sim, ele é neurocirurgião. E aí eu liguei para a mãe deste amiguinho, e ela, na mesma hora, falou, por que você quer saber? Aí eu falei, já desconfiou que tinha alguma coisa. E aí eu falei, eu contei o que era, ela falou, espera só um minuto que o meu marido está aqui em casa e você vai falar com ele agora. E aí ela passou o telefone para ele, e aí ele falou, olha, eu sinto muito e tal, ele foi muito assim, ele se condoeu muito, né? E ele falou, assim, pensou, olha, podia ser o meu filho e eu vou tratar como se fosse meu filho. E ele falou, eu tenho um amigo, eu trabalho numa equipe e o meu amigo, ele é especialista nesse tipo de tumor. E aí eu falei, mas aí na hora eu lembro que eu fiquei até meio sem graça, né? Porque eu falei, se for outro nome que não for o que a minha amiga indicou. E aí quando ele falou, era um dos 2 que a minha amiga tinha indicado, que eu não conseguia consulta de jeito nenhum. E eu disse para ele, falei assim, sério? Você trabalha com este médico? Ele falou, sim. Aí eu falei, mas eu não consigo acesso a ele, eu não consigo consulta. Ele falou, espera só um pouquinho que eu vou ligar para ele. Ele me desligou o telefone, em 10 minutos ele me retornou e falou, pode ser amanhã? E aí, na quinta-feira, na sexta-feira, nós fomos encontrar esse médico. E aí esse médico nos atendeu, só que ele foi muito claro em tudo que dizia, né? E ele falou da gravidade que era aquele tipo de tumor. E a gravidade do acesso a esse tipo de tumor, né? Que é uma cirurgia muito delicada, e o tumor estava pressionando o nervo óptico, e esse tumor, ele impedia a formação dos hormônios do crescimento e os hormônios de tireoide, que regulam o humor, que regulam essa questão da disposição e tal. E aí, nesse caso, e ele disse que ele não tiraria todo o tumor, ele só iria esvaziar o tumor por causa da compressão do nervo óptico, que ele tinha o risco de ficar cego. E fora das outras inúmeras sequelas que esse tipo de tumor carrega. E é um tumor muito recorrente, 60% dos casos esse tumor retorna. Não importa o tipo de cirurgia que foi feito, ele tem uma recidiva muito alta. Nesse tempo eu fiquei arrasada, né? Falou que teria que fazer a cirurgia com abertura do crânio, né? Sim. A técnica que ele usava é que teria que abrir o crânio para isso. E essa minha grande amiga, que é neurologista, ela ficava me dando as perguntas que eu teria que fazer para os médicos. E uma das coisas que ela perguntou, ela falou assim, pergunte qual é o acesso que ele vai usar, se é o transnasal, se é possível fazer transnasal, que seria pelo nariz, e, no caso, ou abertura do crânio. E ele falou que ele não tinha domínio na técnica de transnasal, ele faria com a abertura do crânio. E aí eu fiquei, né, com o coração mais apertado ainda. Isso era na sexta-feira. E aí o meu marido foi para Atibaia, né, na casa dos pais, e levou os meninos. E eu falei, eu vou ficar aqui em casa sozinha porque eu preciso chorar. E eu preciso colocar isso diante de Deus durante esse final de semana.
E nesse final de semana, eu falei, só falta a consulta do outro médico. Esse médico eu não quero fazer. Então só falta esse outro. E aí a minha amiga me diz o seguinte, falei, olha, se você achou difícil achar consulta com este primeiro médico que você já foi, o segundo ele é a estrela, ele é um dos melhores médicos do mundo nessa área. E ele a dificuldade de conseguir é muito grande. A gente não conseguia nem falar, né, com a secretária. A gente não conseguia nem falar com a secretária, o telefone nem atendia. E aí, no caso, o Fernando foi com os meninos para Atibaia, eu fiquei em casa para orar e para colocar as coisas diante de Deus e para chorar à vontade, né, sem que ninguém pudesse, né, ficar vendo. E aí eles foram para Atibaia e eu fiquei. E nesse fim de semana eu orei e eu falei muito com Deus. Falei assim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, né? E eu senti como Abraão, né, colocando Isaac, né? E eu falei assim, ele é o meu Isaac. Se o Senhor quiser levá-lo, o Senhor console o meu coração para que eu possa viver sem ele. Mas se o Senhor puder curá-lo, eu agradeço. Eu prefiro. E aí, nesse tempo, eu não conseguia consulta com esse médico e eu pedi a Deus, falei assim, Senhor, o Senhor podia me dar uma ajuda que até no domingo à noite, para eu conseguir uma consulta com esse médico, para que ele atenda, que pelo menos seja esse médico que vai operar meu filho. E aí, quando chegou no domingo, às 23h30, mais ou menos 11h30 da noite, essa minha amiga me manda uma mensagem dizendo que ela tinha conseguido com um amigo dela uma consulta com esse médico para segunda-feira, e que era o dia seguinte. E eu falei, graças a Deus, então Deus vai animando a gente aos poucos, né? Ele vai colocando e mostrando que ele estava no controle e que ele estava com a gente. E aí, na segunda-feira, nós fomos até o consultório desse médico. Eu lembro que eu liguei para o consultório, né? E a mesma secretária atendeu e falou assim, e ela me disse, falou assim, eu já disse que não tem consulta, que não tem atendimento, né? Aí eu falei, mas eu falei com ele ontem, com um amigo dele ontem, né, alguém da equipe, e ele me garantiu que poderia ir hoje. Aí ela falou assim, você falou com quem? Aí eu disse o nome. Aí ela falou, então se você falou, então você pode vir. E eu fui, né? Eu lembro que a gente chegou lá, foi atendida, né? Ela falou, você vai esperar muito. Eu falei, não tem problema. E a gente chegou até o consultório e, na verdade, nós não esperamos muito. E quando esse médico abriu a porta e chamou o nome do meu filho, eu olhei para ele e falei assim, é esse médico. Ele, parece que ele estava assim, iluminado mesmo, né, com um sorriso, com uma voz acolhedora, e ele nos atendeu. E quando ele colocou os exames do meu filho lá no negatoscópio, né, que é aquela parede iluminada para ver os exames, e como eu sou da área, né, eu sou dentista, eu já estou acostumada a ver radiografia, e quando eu vi, ele me mostrou, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Aí eu falei, pode falar ruim. Aí a ruim é que ele tem um crâniofaringioma. Eu falei, isso aí eu já sabia, qual que é a boa? Aí ele falou assim, a boa é que esse tumor está localizado bem atrás daqui da cavidade nasal e a gente consegue fazer pelo nariz. Aí eu falei, Senhor, obrigada, porque meu filho não precisaria ter o crânio aberto para retirar um tumor tão grave. E eu perguntei, a segunda preocupação, mas e o nervo óptico? Aí ele falou, olha, o nervo óptico está ali, mas a gente consegue tirar sem problema. Eu falei assim, e mais mas aí vai precisar abrir o crânio? Não. E eu falei assim, mas você vai tirar o tumor inteiro? Porque o outro tinha dito que ia só esvaziar o tumor. Aí ele falou, não, a gente tira tudo. Eu falei, Senhor, obrigado, é isso que eu quero. E ele ficou olhando assim, né? Falou, nossa, que tumorzinho lindo esse, né? Ele olhava e falava, olha, tá maravilhoso, porque quando eu vi, e eu conheço a anatomia, né, principalmente de cabeça, eu vi que estava realmente em cima do seio nasal, assim, né, uma região de fácil acesso. Eu falei, graças a Deus, né, por isso. E aí foi uma questão, né, o tempo que seguiu. A cirurgia, né? A cirurgia foi feita e a pergunta que faziam pra gente, né, porque aí meu filho teve que ficar 11 dias na UTI, e a pergunta que faziam pra gente, né, as pessoas que entravam lá, né, os enfermeiros, né, e os outros médicos, né, que iam acompanhar, né, durante o tempo que ele estava, eles perguntaram, como que você descobriu? Esse tumor ele é silencioso, como que você descobriu isso, né?
Aí eu contei a história, né, toda para eles. Eles falavam, isso não é normal. As pessoas não descobrem esse tumor, elas só descobrem quando tem um dano muito grande, né? E aparentemente seu filho não teve danos. E depois da cirurgia, o que afligia a gente era sempre a questão dos efeitos colaterais, que a gente não sabe, os médicos também não sabem, eles só vão saber a partir do acompanhamento, né? E o médico tinha dito que em até 9, 10 anos ele já tinha casos que em 18 anos o tumor retornou, e em muitos casos precisava fazer uma radioterapia, e eu tinha aflição com essa questão de irradiar cérebro, né? E ele não precisou fazer radioterapia, e nós já estamos, né, em 2022, né, depois de muitas e muitas ressonâncias. Há 2 anos atrás, o Dr. Sérgio, né, o médico que acompanhou e tal, ele falou, olha, agora nós vamos espaçar este acompanhamento, nós vamos a cada 2 anos, não precisa mais, né, porque o tumor está maravilhoso, está sob controle, não tem indício de novo crescimento. E o acompanhamento do Dr. Felipe também, né? E aí, a questão era o seguinte, aí a sequela que meu filho teve é que ele não tem, né, o hormônio do crescimento. Ele tinha 11 anos de idade, 10 para 11, né, e ele estava com 1,30 m. E os amigos dele já estavam muito maiores do que ele, e ele não tinha mais esse hormônio para que ele pudesse crescer. E o meu sonho é que meu filho tivesse 1,80 m. Isso, eu acho que foi por isso que eu casei com você. Que eu queria meus filhos altos, né? Coisa de bobagem, né? Mas eu tinha pedido a Deus que meu filho tivesse 1,80 m. E aí eu lembro que o endócrino que nos acompanhou, né? Porque ele teve que fazer reposição desses hormônios que ele não tinha mais. E o endócrino, eu falava, o endócrino, ele tem 1,86 m, e eu falava que eu queria meu filho com 1,80 m do seu tamanho. Aí ele falou assim, não, mas meu tamanho é muito ruim, 1,80 m tá bom. Eu falei, 1,80 m tá ótimo. E aí ele fez uma projeção, né, falou, não, pode ser que ele chegue mesmo. Eu falei, não, mas eu quero 1,80 m. E aí ele, e durante esse tempo nós conseguimos toda a medicação, uma medicação que não é muito barata, né? Nós conseguimos pela farmácia de alto custo, nós não tivemos esse custo, né? Deus nos abençoou que durante todo esse tempo, às vezes faltava o remédio na farmácia, e a gente colocava o grupo nosso de pastoreio para orar pela gente, para que o remédio aparecesse, e o remédio apareceu. No final do tratamento sobrou medicação, nós devolvemos, né, para o médico, e o Yuri cresceu, né, e ele... Os efeitos colaterais, né, que realmente tem dessa cirurgia, né? Tanto que o médico dele, né, que operou, ele perguntou se poderia fotografar o Yuri, porque um dos efeitos mais recorrentes, né, para esse tipo de tumor é a obesidade mórbida, porque eles perdem o centro de referência da fome, que está na tireoide. Então ele poderia comer assim, sem nunca estar satisfeito. E quando ele viu que o Yuri é magro, o Yuri tem hoje, né, ele está chegando em 1,80 m, né? Ele está com 1,79,6, e o médico falou que ele ainda tem um restinho de crescimento, então ele vai chegar fatalmente no 1,80 m, e ele tem 55 quilos, então ele é muito magro. E o médico sempre ficou com medo que ele tivesse obesidade mórbida, e ele falou assim, deixa eu fotografar, porque alguém com a recuperação dele e ainda magro, isso é muito incomum, é muito raro, né? E eu disse para o endócrino, né, que acompanha essa questão hormonal, e eu falei com ele, olha, mas o tumor dele não é 1 em a cada 2 milhões? Ele falou, sim, a incidência dele na população é 1 a cada 2 milhões, mas a recuperação que seu filho teve é 1 em muitíssimos milhões. E nós somos muito gratos a Deus, porque hoje nós temos um filho saudável. Deus poderia ter levado, porque Deus é soberano em tudo que faz, mas Deus teve misericórdia e Deus nos deu um filho que está, hoje ele toca, né? Hoje ele está, amanhã nós iremos para o acampamento, ele vai tocar baixo, é alguém, né? E outra sequela que teria é a questão cognitiva, né? Por estar no cérebro, e sempre foi um menino muito inteligente, muito estudioso, e a capacidade dele não foi prejudicada, né? Ele teve outra sequela que seria diabetes insípidos, que é uma retenção, ele não teria retenção de líquido no corpo, ele beberia muita água,
e eliminaria também. Então, durante os primeiros dias depois da cirurgia, ele teve essa diabetes, mas essa diabetes durou nem uma semana, né? Ele usou esse hormônio para controlar essa diabetes, acho que umas 2, 3 vezes, e ele não precisou mais. Então, hoje ele só toma um remédio de tireoide, não precisa mais hormônio nenhum, e ele está saudável, para a glória de Deus. Gente, olha só que testemunho esse, né, desse casal. É uma história muito linda de se emocionar. Nós vimos ali o quanto ela se emociona ao contar, ao reviver esse momento, mas uma emoção assim de alegria mesmo, de saber o quanto Deus tem feito pela vida deles. E é muito bom a gente se alegrar com essas pessoas, né? Se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram também. É uma bênção mesmo de Deus a gente ter essa oportunidade de conhecer essas histórias. E como é testemunho, uns ficam mais longos, outros mais curtos, mas cada um na sua proporção, na sua mensagem que vem passar para todos nós. Eu espero que essa história venha edificar a sua vida, venha te encorajar. Às vezes a gente não sabe o que está passando, né? Cada um vai ter uma experiência diferente numa situação como essa, mas o foco é Deus, né? Se apoiar, crer nele, que o mais ele fará. E a gente continua com a nossa programação, temos algumas mensagens aqui, o João Pedro, isso mesmo, João Pedro gravou, ele está aguardando dele, está ansioso, ele participou aqui com a gente também, contou um pouco da sua história, e nós temos aqui a Cidinha, testemunho maravilhoso, fé inabalável, Deus abençoe essa família, a Amália também está aqui, a Luciene, louvado seja Deus e fiel, porque ele cuida dos seus filhos, a Ana, que lindo testemunho do poder de Deus, a Luciene, muito forte esse testemunho, foi às lágrimas com os feitos do Senhor. A Cidinha aqui, ela está falando com a gente diretamente de Formosa, lá de Goiás, e é muito bom ter vocês aqui. É isso, gente, a gente pegar essas histórias, a gente poder ter a oportunidade de ouvir esses testemunhos e se alegrar junto e agradecer por tudo que Deus faz constantemente, né, em nossas vidas. E a gente continua. Eu tenho uma dica para você que está aqui acompanhando a nossa programação, você que busca uma boa literatura, você que busca um conteúdo para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos, para te aproximar mais ali do Senhor. A dica de hoje é a Fé dos Eleitos. Você conhece a Confissão de Fé de Westminster? Adotada por muitas igrejas presbiterianas e de outras denominações reformadas ao redor do mundo, ela foi produzida por mais de 120 teólogos com o propósito de promover uniformidade na adoração e nas doutrinas da igreja. Sabendo da importância de uma igreja que ensina a sã doutrina, a editora Ezion lança as revistas de estudos indutivos A Fé dos Eleitos 1 e 2. E o EAD Pinheiros lança o curso Entendendo a Confissão de Fé de Westminster. Igreja, precisamos conhecer e entender de maneira profunda as doutrinas teológicas que seguimos. É assim que vai nos ajudar a aplicar em nossa vida prática aquilo que cremos. Ao adquirir o curso Entendendo a Confissão de Fé de Westminster, você recebe em sua casa as revistas de estudos indutivos A Fé dos Eleitos 1 e 2. Acesse o site ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se neste curso. Se preferir, adquira as revistas individualmente no site editoraezion.com.br. Muito bem, acesse o site editoresion.com.br, adquira a sua edição, os seus livros, ainda mais você que está participando do nosso grupo de discipulados, que é espalhado por todo o Brasil, então já adquira o seu livro agora mesmo no site. Editoresion, a sua editora missionária. Nossa pergunta de hoje, perguntados, respondeu? Deu tempo, hein? Vamos à resposta de agora? Muito bem, quem viveu, segundo a Bíblia, 969 anos? Opção A, Noé. Opção B, Matusalém. Opção C, Benjamim. Olha só, a Cidinha colocou opção B, a Delva colocou Matusalém. Deixa eu ver se tem mais respostas aqui. Deixa eu ver. Não temos mais respostas, são só essas mesmas, participação, mas tem mais uma.
pastor Tiago está aqui, já sentadinho, pronto para participar, e ele colocou Matusalém, né? Então nós temos 3 participações, e ele está rindo, gente, ele não aguenta. Opção correta, Matusalém, opção B. Você que participou e colocou aí, acertou. Gente, segundo o livro de Gênesis, Matusalém era filha de Enoque, viveu por 969 anos, sendo assim o homem mais velho da Bíblia. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. Gênesis 5, 27. Então tá lá. Tá na Bíblia, né? Muito bom você que participou. Vamos para o intervalo, é rápido, mas esse é rápido de verdade mesmo. É só para dar tempo de tomar uma aguinha, porque nós vamos falar sobre o Dia do Solteiro, sobre solteirice. E quem participa hoje é o nosso reverendo Tiago Henrique. A gente volta já. Meu nome é Mirella Zaccanini, sou a criadora do espetáculo musical de Gênesis Apocalipse. Sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, em parceria com a IPP-TV, a Editora Ezion e o Estúdio da Bela Vista, estamos fundando a Academia Cristã de Artes. Vamos propagar o Evangelho de Cristo através do teatro, do cinema, da televisão, da música e muitas outras formas. A arte foi criada por Deus e, através dessa ferramenta tão rica e bela, o nome do nosso Senhor deve ser glorificado. Se o seu chamado está na arte, o seu lugar é aqui. Entre no nosso site mzaca.com.br. As turmas já estão abertas para o curso preparatório de atuação. As aulas começam 1º de setembro e em dezembro teremos as audições. Membros de todas as igrejas têm desconto especial e se trouxer um amigo não crente, o desconto dobra. Venha fazer parte deste grande espetáculo. Vamos juntos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Não limite o nosso Deus. Estamos de volta com Tudo Mais, e olha só quem está aqui hoje, estreando aqui no programa, nosso reverendo Tiago Henrique. Dá uma lembrancinha do Sempre Juntos, né? Foi, verdade. Bom dia, Tainá, bom dia para você que está nos assistindo, que bom estar aqui, estreando aqui no programa, né, dando a entrevista sobre um tema importante, e lembro Sempre Juntos, né, a gente batia um papo à tarde, era tarde, né? Era tarde, isso aí. Agora a gente está mais cedo aqui conversando. Pronto. Mas não é novidade ele aqui, né, gente? Quando falou o pastor Tiago vem hoje, eu falei, gente, mas ele está dormindo em qual estúdio aqui da TV, né? Porque tem programa ao vivo, tem 2 programas ao vivo, tem aconselhamento, Bem Casados, teve 3, né, o MENAP, que acontece mensalmente. Tá aqui agora com a gente para começar a semana. Pastor, hoje é dia 15 de agosto, dia do solteiro. E aí nós fomos, a pedidos de muitos, nós vamos falar sobre essa data. E quem vai conversar com a gente? Pastor Tiago. É importante, né, a gente lembrar desse dia, não desse dia, mas desse estado, desse momento em que a pessoa está vivendo, né? Sim, eu acho interessante dias comemorativos como esse, né? A gente pode chamar de dia... será que eu posso comemorar o dia do solteiro? Né? Primeiro, é interessante pensar sobre isso e trazer esse tema, porque momentos assim são oportunidades que nós temos de buscar reflexões bíblicas. A gente comemorou o Dia dos Pais ontem, né? Então, o que é ser um pai bíblico? E hoje, né, comemorando o Dia do Solteiro, né? Aí, mais uma vez, você que pode comemorar o Dia do Solteiro, posso ser feliz solteiro, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, vivem tristes e amarguradas e angustiadas porque são solteiras, né? Então, é importante falar desse tema porque a Bíblia fala desse tema. A Bíblia traz para a gente princípios, né, bíblicos, né, direções de como nós lidamos com a nossa vida de solteiro, ou como uma pessoa lida com a vida de solteiro. Então, hoje isso ainda é um assunto que mexe os corações. Meu Deus, eu sou solteiro, né? Você encontra, às vezes alguém ore por mim para que eu encontre alguém. Então, eu entendo essa ansiedade, às vezes, esse desejo de encontrar alguém, mas é importante falar, porque precisa ajustar a nossa vida. A Bíblia tem respostas para tudo para o nosso coração, para a nossa vida, e a vida de solteiro também, né? Nós encontramos as Escrituras como um tempo de bênção, como um presente também do Senhor, né? Muito bem. E aí, quando você fala que na Bíblia fala sobre
né, o solteiro, fala sobre esse momento, onde a gente encontra e como a gente encontra isso, pastor? Em que situações? Né? Ok. Nós temos o Evangelho quando questionam Jesus a respeito do casamento, né? Fala sobre, se uma mulher casa, aí o marido morre, casa outra vez, né, de quem ela vai ser marido lá no céu. E aí Jesus traz, então, um ensino, voltando lá para Gênesis, inclusive, falando sobre o que é o casamento, né, que lá no céu nós não casaremos e nem se daremos em casamento, então a solteirice não é para sempre. Né? Então, mesmo aqueles que vão viver solteiros aqui, eu li uma coisa tão interessante antes de vir para cá, que fala assim, eu vou pular uma parte, depois eu volto na sua resposta, tá bom? Que fala assim, ninguém será solteiro para sempre, assim como ninguém será casado para sempre. Né? Porque um dia, esse casamento que nós temos aqui, né, você casado com Dal, casado com Luana, reflete um dia um casamento que nós teremos eternamente com o nosso Deus. Então ninguém será solteiro para sempre. E ninguém será casado para sempre com o outro, porque nós vamos casar, né, nós vamos estar juntos do nosso Deus, e ali o estado não vai ser solteiro, vai ser unidos ao nosso Deus. Mas a gente deixa para o final, para falar sobre isso um pouquinho também. Mas a Bíblia fala sobre solteirice. Também a gente fala assim, solteirice não é um termo pejorativo. Não é um termo pejorativo, depende do estado do seu coração. Então assim, solteirice né? Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Então, Jesus fala lá no Evangelho que alguns são eunucos, né? Esse é o tema. O eunuco era aquele cara contratado, né, pelo rei, enfim, para cuidar do harém, e às vezes ele era alguém que se fazia eunuco de nascença, era eunuco de nascença, se fazia eunuco. Então, a Bíblia traz, por exemplo, alguns tipos de solteiros, né? A Bíblia fala sobre solteiros por vocação. Então, como eu citei, Mateus 19 e 1 Coríntios 7, é aquela pessoa que não tem necessidade de casar, o companheirismo é suprido de alguma outra forma. Né? Então, ela tem os seus desejos controlados, ela dedica-se muito mais à obra do Senhor, algumas características, mesmo sem casamento, ela entende que ela é uma pessoa completa, é visto com honra e bom grado. É raro encontrar essas pessoas, né, hoje também, né, alguém que toma uma decisão, quer dizer, o número é bem menos de pessoas que querem casar, mas que passam por um processo, né, porque ninguém nasce e fala assim, eu não quero casar. Acho que até pela questão cultural, até mesmo na questão da igreja, às vezes existe aquela imposição de tem que casar, tem que casar. Então, para as pessoas entenderem que elas receberam uma vocação do Senhor para continuar solteiras a vida, né, para viver a vida solteiras, acho que passa também por um processo, porque é natural alguém olhar e falar assim, você não casou ainda? Por que você não casou? Né? Tá ficando tarde, você vai ter filho tarde. Então, acho que é natural, apesar de a gente ter que ter sabedoria em como lida com isso. A Bíblia também fala sobre os solteiros, né? Além daqueles por vocação, a Bíblia fala dos solteiros comuns. Quem são os solteiros comuns? Que por uma escolha, até mesmo não por vocação, mas por escolha, viuvez, enfim, eles decidem não mais casar. A gente conhece muita gente, né, que ficou viúva, falou assim, não vou mais casar, vou viver minha vida aqui. Então a Bíblia traz esses dois retratos, né, o solteiro por vocação, chamado por Deus, e os solteiros comum, que a gente chama, que é os solteiros que eles escolhem viver a vida deles assim, porque não é importante eles dividirem a vida deles num casamento, né, ou num novo casamento, após viuvez, enfim, com uma outra pessoa. Então a Bíblia trata sobre isso. Interessante. E quando a gente vê que a Bíblia trata esses dois pontos, tem como a gente citar um que foi por vocação, que Paulo seria ou não? Tem? Paulo, a gente tem aquela ideia assim, sabe que Paulo era casado? Não era. Porque Paulo se coloca... mas eu entendo ali que, naquele momento escrito em Coríntios, Paulo fala assim, eu gostaria que vocês permanecessem como eu. Né? Não casado naquele momento. Né? Então, ali ele tinha uma vocação de servir a Deus integralmente na sua vida. E nós podemos, talvez, identificar pessoas nas nossas igrejas, enfim, que viveram assim. Agora, nas Escrituras, nós temos... o Paulo, naquele momento que ele escreve, ele estava servindo a Deus. Quer dizer, ele dedica toda a sua vida ao Senhor. Então, ele seria um exemplo, né? Ai, que legal. E aí, quando a gente vê esses dois tipos de solteiros, né, gente? Que está ali na Bíblia falando por vocação e os solteiros comuns... Como é que a gente pode enxergar, então, os benefícios de tudo isso, né? O benefício de quem está solteiro no momento, porque é comum a gente ver, não só, às vezes tem aquela cobrança, né, das pessoas pegando no pé, às vezes falando, não namorou ainda, não casou ainda, né? Mas também, às vezes, a própria ansiedade, né? A angústia ali da própria pessoa, porque também, às vezes, está nela esse sentimento, né?
Mas quais os benefícios da gente ver? Será que tem benefício em ser solteiro? Não sei, será que tem? Com certeza. A gente pergunta, né? Não, existe um benefício. É interessante que Paulo, em 1 Coríntios 7, ele lista esses benefícios, né? Ó, na prática, vamos pensar na prática aqui. Tainá está trabalhando, também estou trabalhando aqui, vai dar o seu horário. Que hora você vai embora? Eu, no fim do dia? No fim do eu saio dia. às 4h30. 4h30. Você vai chegar na sua casa, o que vai ter lá? Vai ter a família. Vai ter as tarefas tarefas. de casa, a jantinha que a gente Eu vou chegar na minha casa, vou ter minha família, vou ter, né, as minhas tarefas, vou ter os meninos, vou ter a minha esposa. Tem roupa pra lavar. Tem roupa pra lavar, enfim. Né? E outra coisa, você vai ter que tomar uma decisão aqui no seu trabalho. Tainá, vamos sair para comer em algum lugar? Não tem como. Não, é difícil, tem que planejar muito. Exatamente. Então, assim, o que Paulo fala? Que um dos benefícios do solteiro, né, dos solteiros, é se livrar das preocupações presentes. Né? Mas isso não é ruim quando a gente pensa nisso? Não é um tipo de orgulho, alguma coisa assim? Não, porque são estados diferentes, né? Então, por exemplo, eu não posso hoje decidir minha vida sem consultar minha esposa, sem ver o que é melhor para os meus filhos. Quer dizer, que são preocupações presentes. Família é uma bênção, assim como ser solteiro é uma bênção. Mas ambos têm responsabilidades pontuais. Exatamente. Entende? Então, assim, casamento é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. Ter filhos é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. Então, assim, exige preocupação. O que meu filho está fazendo? Eu vou ter que cuidar da minha esposa. Paulo fala assim, você tem que cuidar das coisas da sua esposa e das coisas do seu marido. Quer dizer, eu tenho que, então, agradar a minha esposa também. Claro que nossa vida é para o Senhor, mas a gente vive também, de certa forma, para o outro. Sim. Então, em Coríntios 7:32, Paulo fala que aquele que é casado se preocupa com as coisas daqui. Nesse sentido. Então, é um desafio para a gente. Então, qual que é o benefício? Não é no sentido negativo, né? É o sentido positivo de, olha, você não vai ter esse tipo de preocupação para que você, então, se preocupe com outras coisas, que é o segundo benefício que Paulo fala nos versos 33 e 34, que tendo tempo, né, para buscar as coisas do Senhor com mais intensidade. Então, o solteiro, por mais que ele tenha as suas tarefas, né, ele tenha ali a sua vida, os estudos, o trabalho, a rotina, Paulo pressupõe que ele vai ter um tempo maior, porque aquele tempo que ele teria que separar para a sua família, ele vai poder estar servindo a Deus, buscando a Deus. E um outro benefício é que ele pode desfrutar desse tempo para se consagrar mais ao Senhor, né? Então ele pode se envolver com viagens missionárias, ele pode dedicar o seu tempo, coisas que os casados, nós não podemos, porque a gente tem toda uma responsabilidade. E não quer dizer que a gente não sirva a Deus, quer dizer que a gente tem que ter, né, uma situação de, o meu tempo não é só para mim, né, não é só para o meu trabalho, não, eu preciso ter o meu tempo. Então, o que eu gasto hoje com a minha família, com a minha esposa, que é uma bênção, você gasta com o Dal, com os meninos lá, poderia falar assim, eu poderia investir isso, talvez vou viajar, né, uma viagem missionária, vou orar, né? Não, eu tenho que estar ali. Eu tenho que ter esse tempo. Então, esses são os benefícios, né, de ter uma disponibilidade talvez maior para poder servir a Deus e se consagrar mais. Muito bom. Agora os malefícios. Tô brincando, não, gente. Mas eu acho que isso leva a gente a refletir. Não, mas existe. Questão. Não, mas não vamos falar de malefícios, mas vamos falar de desafios. Porque, veja bem, ser solteiro, Paulo... Não, mas é verdade que você colocou com a palavra malefício, talvez caiba essa palavra num contexto pecaminoso que a gente vive, Tainá. Porque, veja bem, nós vivemos numa cultura sexualmente apelativa. Né? Inclusive, Paulo fala a respeito do casamento que não deve ser privados com relação ao sexo para proteger um ao outro. É claro que Cristo é suficiente em qualquer época da nossa vida para guardar o nosso coração puro. Mas o jovem, o solteiro, né, principalmente aquele que entende que ele vai casar, que ele quer casar, que é uma necessidade esse casamento para ele, Paulo também fala sobre a responsabilidade de se manter puro. E, imagina, nós temos uma sociedade hipersexualizada. Totalmente. Então, assim, é um desafio para o solteiro ele se envolver, ele se relacionar, né, na sociedade que ele vive, sendo cada vez mais exposto a essa vida, né, sexualizada, enfim. Então, existe também, talvez, malefícios, talvez desafios. Que ele tem que lidar, que ele tem que enfrentar. Também outros, como o fato de que cada vez mais as pessoas estão amadurecendo mais tarde, pensando em questões secundárias e não no casamento, enfim. Então são esses os desafios que
que o solteiro tem hoje, né? Uhum. E pastor, assim, até aqui onde nós conversamos, antes da gente continuar, como que a gente pode fazer para trabalhar a questão da ansiedade? Porque existe uma ansiedade nas pessoas quanto a isso, né? De tipo, será mesmo? Porque assim, às vezes dá aquela dúvida, mas será que eu sou por vocação, solteira por vocação? Será que eu sou por uma escolha comum, um solteiro comum? Como é que eu sei em qual desses eu vou? Quando é que a pessoa ela pode trabalhar essa tranquilidade, trabalhar essa ansiedade interna, muitas vezes? Tem um segredo, tem uma dica? Como é que a gente lida com isso? Tem. É muito comum, né, você ter as categorias. Eu sempre falo disso quando eu falo sobre solteirice, que é as categorias, né, na sociedade e na igreja. Né? Então, assim, você tem hoje, principalmente na igreja, os casados, que são os mais espirituais, né? Entre aspas, e você tem os solteiros, que é aquela pessoa que está ainda incompleta na vida. E existe uma cobrança por parte até da própria igreja, de uma forma geral, em que aquela pessoa case, que ela tenha família e tudo mais. Isso é bom, Tainá? É bom, é bíblico, acho que tem que ter esse preparo e tudo mais, só que isso não pode se tornar a razão da nossa vida, que aí que é o problema fundamental. Se eu torno um relacionamento, se eu torno um trabalho, qualquer outra coisa, como razão da minha vida, então eu vou ficar ansioso. Porque eu vou sempre estar à procura de alguém que me complete. De algo que me complete. Então, um cristão que busca relacionamento para ser completo, ele vai tomar a decisão errada, ele vai casar de forma imatura, ele vai vai cometer vários erros na vida dele. Por quê? Porque ele está buscando alguém para completá-lo. Agora, quando a gente olha para a Escritura, aquele que nos completa é o próprio Cristo. Ele é suficiente para nós. Então, a ansiedade é diminuída quando eu entendo que eu não preciso de um relacionamento para ser feliz. Eu não preciso de um relacionamento para ser completo. Eu não preciso de um relacionamento para dar sentido na minha vida. Cristo é o sentido da minha vida. E isso, inclusive, vai trazer maturidade. Eu falo isso hoje, mas quando eu fui procurar um casamento, eu não pensava assim, não. Eu acho que no começo, eu acho que até tem esse entendimento, né? Não, hoje, né? Hoje eu sempre falo para os jovens, vocês têm um privilégio de ter muito mais informação, de ter TV, de ter várias coisas, né? Mas eu confesso que quando eu fui procurar um relacionamento, eu falei, meu Deus, eu não quero ficar solteiro, socorro, Jesus, né? Vou ser pastor, eu quero casar. E tinha aquela ideia assim, pastor solteiro é problema e tal. Uma pressão. Exatamente. Então, assim, eu tinha duas pressões na minha vida. Primeiro que eu ia me formar no seminário e precisava casar para pastorear, né? Assim, e segundo, no comum, né? Você ia e tal. Então eu tinha duas pressões na minha vida. Deus, eu preciso casar, me ajude, Senhor. Olha, mas ele foi gracioso, né? Uma bela esposa, uns filhos Luana, abençoados. Então, só que aí o que aconteceu? Né, nesse processo que a gente procura e tudo mais, né? Então assim, eu confesso que eu procurei, né, Deus foi gracioso. Não, eu procurei dentro, mas procurei por também motivações erradas, que eu não queria ficar sozinho, né, que eu não queria, meu Deus, socorro, né, eu vou ser pastor e tudo mais. Então, assim, não era por causa disso que eu deveria procurar, Deus foi gracioso, né, depois foi ajustando as minhas expectativas, mas quando eu penso que eu preciso de algo que complete a minha vida, aí está o problema. Porque daí o que vai acontecer? Eu posso encontrar alguém? Não é. Encontrar alguém? Não é. Porque eu estou com o meu coração no centro. Então, como que eu me previno dessa ansiedade? Quando eu busco a minha suficiência em Cristo. Quando eu entendo que o Senhor, Ele é suficiente na minha vida, então eu posso descansar nele, porque Ele me completa. Colossenses 10 fala isso, Cristo é o centro da nossa vida. Então, se você procura um relacionamento para ser feliz, ou você procura um relacionamento, né, alguém para ser completo, existe alguma coisa errada aí. Né? Olha só, gente, existe uma expectativa errada. Aí, hein? E aí, a gente está nessa fase, eu estou solteiro, entendi, o senhor falou aí, eu estou pensando, faz sentido mesmo, o que o senhor está falando, está tocando no meu coração, né? Quem está em casa ali pode estar pensando assim, mas como é que a gente aproveita esse momento? Porque, às vezes, você, minha irmã, vai casar, você, meu irmão, vai arrumar alguém, vai namorar e vai casar, mas como é que você aproveita esse momento com alegria, né? Como é que você vai conseguir fazer esse tempo ser bem produtivo? É interessante que hoje, às vezes, o tempo de solteiro se tornou como um tempo de Deus deu a aprovação da solteirice para você, né? Então a pessoa, ela vê o tempo de solteiro muito mais como um castigo, né, uma penitência do que uma bênção.
Então, assim, a gente às vezes fica naquela expectativa, não, eu quero logo casar, esse tempo é ruim. Esse tempo não é ruim. A Bíblia enaltece isso, assim como a Bíblia enaltece o casamento. Então, por quê? Porque o casamento e a solteirice convergem por uma mesma pessoa, para Cristo. Amém. Então, nele eu tenho um significado para um e tenho um significado para outro. Então, primeira coisa, Tainá, é entender que o tempo da solteirice não é aquele lapso de tempo na vida que, ai meu Deus do céu, ainda bem que eu casei. Porque hoje os casados, né, às vezes falam do tempo de solteiro de uma forma depreciativa. Ai, graças a Deus que eu casei, misericórdia, casei e tal. Mas e o tempo do solteiro? E aquele que é solteiro? Que tipo de encorajamento que a gente dá para eles, né, para dizer assim, não, esse tempo também, quer dizer, se eu não tinha maturidade na época e não aproveitei esse tempo, o problema é meu. Exatamente. Falando aqui, né? Quer dizer, a visão errada é minha. A Bíblia, eu não posso impor sobre as Escrituras uma definição que ela não dá. Então, assim, se para mim foi ruim, né, não quer dizer que a Bíblia diga que é ruim. Então eu tenho que ser sincero e avaliar. Eu aproveitei meu tempo, estudei, me formei, enfim, né, fiz. Só que eu poderia ter aproveitado muito mais. Se alguém tivesse chego para mim e falado assim, Tiago, o tempo da sua solteirice é uma benção. Você pode caminhar e crescer muito em aspectos da sua vida que você vai penar menos no seu casamento. Né? Porque eu tive que mudar coisas no meu casamento que eu poderia ter mudado na minha solteirice, mas eu não fiz. Porque eu estava tão preocupado com aquele tempo do casamento, mas eu cheguei lá e não estava preparado, tão preparado assim. Mas quais são alguns benefícios? Né? Primeiro, você pode dedicar-se a Deus intensamente. Né? Você pode doar sua vida ao Senhor. Outra coisa, você pode ter um tempo de caminhar com pessoas maduras, buscando conselhos para entender futuramente o seu papel como marido, como esposa e como solteiro também. Você pode estar pronto, né, você pode se preparar melhor para amar o seu marido, sua futura esposa no casamento. Né? Você pode ter uma visão correta sobre questões da sua vida, talvez tratar pecados no seu coração, que você precisa lidar nisso agora. Então é um tempo onde você pode avaliar, né, mais intensamente o seu coração. Você pode dedicar-se esse tempo em crescer em questões de espiritualidade e de devoção ao Senhor. Quer dizer, chegar no casamento com práticas espirituais maduras, com rotina, para que você compreenda. Você pode ler mais sobre casamento, você pode ler mais sobre educação de filhos, se preparando para esse momento, para que ali também você possa honrar a Deus. Além de desenvolver, né, boas amizades cristãs, de você poder ter um tempo maior de dedicação, de viagens missionárias, sabe, de estar na igreja, de doar o seu tempo ali, de cuidar, para edificar. Até porque, a pergunta que eu sempre faço para os jovens, né, para as pessoas que vão casar é, tá, vocês planejaram o buffet, vocês planejaram tudo, a pergunta é, vocês vão servir a Deus no que juntos? Porque o que acontece? A pessoa solteira, pode ser que ela não se envolva com a igreja, ela não serve. Aí quando ela casa, ela não volta para a igreja servir mais. Por quê? Porque ela não sabe onde ela vai ficar. Ela não tem uma identidade de serviço na solteirice. Quando ela casa, aí começa, vamos comer ali, vamos fazer isso daqui, vamos viajar ali e tal. Que é uma benção, é bom, né? É importante. O tempo vai ficando curto. Mas né, exatamente, mas a pergunta é qual que é o tempo juntos para servir a Deus? Então se eu não sei isso antes, quando eu caso, eu vou ficar um pouco perdido nisso, né? Pode ajustar? Pode. Então, são tempos, momentos que a gente pode, então, se dedicar ao Senhor nisso, né? Ai, que coisa linda. Pastor, você falou uma coisa muito interessante, esse tempo é tão precioso, porque quando eu casei, eu lembro que eu falava assim, gente, eu sempre falava, eu não sei cozinhar, eu me viro, mas cozinhar, eu sempre comi fora, eu não tenho esse hábito, a gente dá um jeito. E aí, quando casa, gente, na primeira semana, no comecinho, nos primeiros anos, nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava, foi bênção. Sim. Mas teve uns acontecimentos, veio pandemia, veio tanta coisa que nós ficamos sozinhos. E aí eu falei, Deus, a conta, ela pesa. E não tem nada mais gostoso. Hoje a gente gosta, a gente vai para a cozinha juntos, nós descobrimos jeitos de juntos, fazer juntos, mas é tão gostoso aquele cheirinho, aquela comida. Os meus enteados chegavam em casa e diziam, eu gosto dessa sua farofa, eu gosto desse seu arroz, eu gosto dessa sua carne, Então, assim, é tão gostoso quando a gente cria essa relação, né? Quando a gente tem o cuidado total com a família, desde a comida, desde as pequenas coisas, né? É claro que isso também eu vim aprendendo com o tempo, né? Eu não me preparei, gente, o suficiente. Eu achava que estava tudo bom e bastava eu estar ali junto e a gente se virava. Mas é diferente, a correria, tudo. Como é que você deixa isso pronto? Como é que isso... Você cria estratégias de viver de uma forma leve e harmônica, mas para você criar essa estratégia, você também tem que estar meio preparado, você tem que saber o básico ali. E, pastor, tem uma mensagem aqui da Delva.
Ela colocou aqui, ó, casei-me com 28 anos de idade, vivi 35 anos casada, sou viúva há 12 anos e tenho 3 filhos e sou feliz com Jesus. Olha só que... É um exemplo prático de alguém que não é, né, não tem a vida de solteirice por vocação, né, casou, teve filhos, enfim, só que hoje, de forma comum, né, que é aquela solteirice comum, decidiu viver a vida na sua viuvez, entendendo a sua completude, que é completa em Cristo. Olha só, tem um exemplo aí prático, né? Ai, que lindo. Para a gente fechar, uma mensagem assim para quem está solteiro hoje, ou para quem está casado, mas tem um amigo solteiro ali que pode ser bênção na vida dele. 2 mensagens para você. Primeiro, ser solteiro é um presente de Deus. Amém. Não veja como um estado, né, de penúria, de dor. Não, tem os seus desafios, como qualquer outro desafio na vida. Você está no mundo caído, então, né, convive com pessoas caídas. Então, ser solteiro é uma grande bênção de Deus. Não tenha vergonha, né, de você dizer que você é solteiro, naquela roda de amigos. Você não casou ainda? Eu falei, não casei, porque a solteirice também é uma bênção. Eu vivo a minha solteirice para o Senhor, como a Bíblia nos ensina. Então, não tenha vergonha de ser solteiro, não se sinta humilhado se alguém perguntar, você é casado, você namora? Não. Porque não é o status, né, civil que determina a sua alegria, quem você é, a sua felicidade, mas é o Senhor Jesus. E se você está nele, você tem vida completa, solteiro ou casado. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem que eu quero deixar é: a condição de solteiro não é para sempre. Olha só. Aí você fala assim, esperança para mim de casamento, pastor. Calma. A Bíblia não promete que vai dar casamento. Deus não promete que todo mundo vai casar. Alguns vão ficar solteiros, né? Mas em Apocalipse 7 fala assim: alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então, o nosso maior casamento, a nossa maior união, não é com pessoas, apesar de ser bênção, mas é com o nosso Senhor. Amém. Então, ninguém vai ser solteiro para sempre, assim como ninguém vai ser casado para sempre. Então, eu não vou ser de Luana para sempre, porque eu pertenço a Cristo, é dele que eu vou ser para sempre. Então, eu amo a minha esposa, mas ela não define a minha existência, a minha vida, a minha identidade. Eu sei que, acima de tudo, eu pertenço a alguém eternamente, e esse alguém é o Senhor. Então, um dia, você solteiro e eu que sou casado, pertenceremos a um único noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa promessa a gente vê tanto na Bíblia, a gente vê tanto, e a gente não medita sobre ela verdadeiramente. Exatamente. Né? Pastora, obrigada pela sua participação, por esse tempo de dedicação, por trazer esse assunto e para a gente poder ter esse bate-papo aqui e matar saudades. Né? Eu agradeço, Tainá, de novo, gosto, né, de bater um papo com você, assim, você também sempre nos assistindo, Deus abençoe a sua vida e que o Senhor guarde o seu coração, no estado de casado ou no estado de solteiro, que o Senhor possa ser suficiente para você. Amém. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que participou, interagiu, deixou até uns depoimentos, um testemunho aqui pra gente. Deus continue abençoando sua vida, usando a sua vida e trabalhando no nosso processo de santificação aqui, que é contínuo, nos preparando para esse grande dia. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.